Olá, sejam bem-vindos. Essa é a aula de Introdução e Atualizações em Endocrinologia, da disciplina no Módulo Biológico 2, do curso de Medicina da UFRN. Eu sou a professora Nicole Galvão. Turma, agora nós vamos estudar um pouco sobre a natureza química dos hormônios. Por que estudar a natureza química dos hormônios? Porque isso influencia no armazenamento, na produção e armazenamento do hormônio, nos mecanismos de secreção, no transporte no sangue e também o tipo do receptor. Então, de acordo com a natureza química, os hormônios podem ser solúveis em lipídios ou lipossolúveis e solúveis em água ou hidrossolúveis. Os hormônios solúveis em lipídios são os esteroides, os hormônios da tireoide e a vitamina D. Isso aqui já é uma atualização. O composto da vitamina D, que se chama calcitriol, inicialmente acreditava-se que ele só poderia ser obtido através dos alimentos. Hoje em dia já sabemos que o corpo também consegue sintetizar o calcitriol e a vitamina D agora é classificada como hormônio lipossolúvel. Os hormônios solúveis em água são as catecolaminas, que são a adrenalina e noradrenalina, que são secretadas pelo córtex da adrenal, e todos os hormônios peptídicos e proteicos, que são os hormônios do hipotálamo, da hipófise e, por exemplo, da insulina, alguns hormônios produzidos no coração, no tecido adiposo. Então, a partir do colesterol, a gente vê aqui a síntese dos hormônios esteroides, que são todos os hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino, então, os andrógenos, os estrógenos, a progesterona, os glicocorticoides, que nos humanos o principal glicocorticoide é o cortisol, e os mineralocorticoides, que é a aldosterona, o principal é a aldosterona. Então, além dos hormônios esteroides, o colesterol também é precursor da vitamina D ou calcitriol. Então, a vitamina D, ela é muito importante no metabolismo ósseo, porque ela trabalha em conjunto com o paratormônio para o metabolismo do osso. Nós vamos ver isso dentro do bloco de renal. Só que hoje em dia existem algumas ações não clássicas da vitamina D que também a tornam bastante importante. Por exemplo, a regulação da pressão arterial, a vitamina D auxilia na redução da pressão arterial e ela é uma forte moduladora do sistema imunológico. É devido a essa forte modulação do sistema imunológico e de maneira positiva que vários estudos buscam a ação da vitamina D no combate ao Covid-19. A ideia é que esse hormônio, ele incrementa o funcionamento do sistema imunológico, deixando o sistema mais robusto, e isso diminui o risco de infecção, mas uma vez também infectado, né, o indivíduo possa ter uma melhor resposta imunológica e reduzindo assim, então, os sintomas da doença. Recentemente, dia 10 de janeiro, saiu um artigo no The Guardian, um jornal inglês, que ele traz um resumo dos principais achados científicos com relação à vitamina D no combate do Covid. Após a síntese, tanto os hormônios esteroides quanto a vitamina D, eles são secretados de imediato, pois como ele tem uma natureza lipofílica, não é possível armazenar esses hormônios dentro da célula, porque eles saem livremente pela membrana celular. Então, existe uma produção e secreção imediata desses hormônios. Os hormônios da tireoide, apesar de eles serem lipossolúveis, eles não são originados pelo colesterol, e sim por esse aminoácido aqui chamado tirosina. Então, a tirosina vai originar tanto o T4 quanto o T3. Nós vamos ver a síntese detalhada desses hormônios na aula de tireoide. E, apesar de eles serem hormônios lipossolúveis, eles podem ser armazenados, porque a tireoide, ela tem uma organização histológica específica, então, vocês talvez viram em morfologia ou irão ver nas próximas aulas, que existem esses glóbulos da tireoide, e esses glóbulos dentro dele, existe uma grande molécula chamada tireoglobulina. Então, o T3 e o T4, ele é armazenado nessa grande molécula de tireoglobulina, como vocês podem ver aqui. Então, apesar dele ter uma natureza lipofílica,
essa estrutura organizacional da tireoide permite com que esses hormônios sejam armazenados. Já os hormônios solúveis em água, que são as catecolaminas, todos os hormônios peptídicos e proteicos, eles são sintetizados no interior da célula e são armazenados em vesículas. Com relação à velocidade de secreção hormonal. Então, como os hormônios solúveis em água, eles ficam armazenados em vesículas intracelulares, uma vez havendo um sinal fisiológico para a secreção desses hormônios, o que acontece é que essas vesículas, elas vão se fundir à membrana plasmática, como vocês podem ver aqui, e secretar o hormônio. Aqui vocês vejam, inclusive, que tem a modulação do cálcio, um mecanismo muito parecido com os de neurotransmissão, não é isso? Então, essa secreção aqui é uma secreção rápida, o hormônio já está lá pronto, na sua forma final, só precisa haver, então, a fusão da vesícula na membrana celular e a liberação do hormônio. Os hormônios da tireoide, ele tem uma velocidade de secreção intermediária. Eles são mais lentos que os hormônios solúveis em água, mas mais rápido que os esteroides e o calcitriol. O que acontece, como a gente vai ver na aula de tireoide, é que essa grande molécula de tireoglobulina, ela precisa ser quebrada. E só então, depois que ela é quebrada, que os hormônios da tireoide são secretados. Já os esteroides e o calcitriol, eles têm a velocidade de secreção mais lenta, pois, havendo um sinal fisiológico para a secreção desses hormônios, eles precisam primeiro ser sintetizados, pois lembre-se que eles não podem ser armazenados no interior da célula. Então, o que nós temos, ao final, é que os hormônios solúveis em água, eles têm velocidade de secreção hormonal maior, uma vez que eles já estão armazenados na sua forma final de secreção, basta ver o sinal fisiológico. Os hormônios da tireoide, havendo o sinal fisiológico de secreção, eles ainda precisam ser quebrados e só estão secretados. E os esteroides e o calcitriol, que é a vitamina D, eles precisam ainda ser sintetizados para só depois serem secretados. Algumas desordens endócrinas, elas podem ocorrer devido a alterações de secreção do hormônio. Algumas desordens são de hipersecreção e outras de hipossecreção. Então, aqui nós temos, né, a medição do hormônio, da testosterona, hormônio sexual masculino. Aqui nós temos uns parâmetros, né, os valores fisiológicos, parâmetros. Vamos perceber aqui, turma, que esses parâmetros aqui, a gente já pode perceber a influência da teoria da alostase, pois temos aqui faixas, né, da concentração do hormônio, por exemplo, aqui 249 a 836 nanograma por decilitro para uma determinada idade, né, de 20 a 49 anos. Para maiores de 50 anos, vocês percebam que já é outra faixa, né, fisiológica, de 193 a 740 nanogramas por decilitro, e assim por diante. Então, a gente percebe aqui que existem, além dos hormônios, né, da concentração, ela ser em faixas, que isso já obedece à teoria da homeostase dinâmica, percebemos que podemos ter ao longo da vida, no caso aqui do homem, várias faixas, isso está de acordo com a teoria da alostase. E aqui temos a referência para o sexo masculino e para o sexo feminino. Então, depois que o hormônio é sintetizado e secretado, dependendo do tipo, da natureza do hormônio, ele pode ser secretado e transportado livremente no sangue, que é o que acontece com os hormônios hidrossolúveis. Aqui nós temos a epinefrina, né, ou adrenalina, que está ilustrada aqui em azul, são uma das catecolaminas, e as catecolaminas, como são hidrossolúveis, elas são transportadas livre no plasma. Já os hormônios hidrolipossolúveis, o transporte se dá com o auxílio de proteínas carreadoras ou proteínas transportadoras. Por que é necessário a ajuda dessas proteínas? Porque esses hormônios, eles não conseguem serem dissolvidos facilmente no plasma. A gente vai compreender que, dependendo do hormônio lipossolúvel, existe uma concentração máxima de dissolução desse hormônio no plasma. Então, uma parte é transportado livre,
e outra parte é transportado ligado a essa proteína que auxilia, na verdade, o transporte do hormônio. Então, cada hormônio lipossolúvel tem uma quantidade de concentração do hormônio livre, essa quantidade satura, existe uma capacidade máxima de transporte. Depois que essa capacidade de transporte livre satura, a demais concentração do hormônio só consegue ser transportado junto a essa proteína de transporte. Isso acontece para todos os hormônios lipossolúveis. Então, aqui a gente vê, está sendo transportado, o hormônio se solta da proteína, quando vai, então, se ligar ao seu receptor. Dependendo do tipo de transporte, a gente pode ter uns conceitos diferentes com relação a concentrações plasmáticas dos hormônios. Esses conceitos são importantes para o entendimento de algumas dosagens hormonais. Então, vamos entender. O que é a concentração total do hormônio? A concentração total do hormônio é sua fração livre mais sua fração ligada. Para hormônios hidrossolúveis, nós não temos fração ligada. Então, a fração livre e a concentração total do hormônio hidrossolúvel são sinônimos. O que é a fração livre? A fração livre é a fração biologicamente ativa, ela que se liga no receptor, ela que sofre metabolização também. Por exemplo, essa parte livre aqui, é ela que se liga ao receptor e vai sofrer mecanismos de metabolização. Quando o hormônio está ligado à proteína de transporte, a gente chama ele de fração ligada. Só existe o conceito de fração ligada para hormônios lipossolúveis. Isso não é aplicado a hormônios hidrossolúveis, porque eles não precisam da proteína de transporte. É interessante, turma, porque essa fração ligada do hormônio aqui, ela nem consegue se ligar ao receptor celular, nem consegue ser metabolizada. Então, a gente diz que a fração ligada do hormônio, na verdade, é um depósito circulante. Por quê? Aquele hormônio vai ficar lá no sangue, junto dessa proteína de transporte, até que ele se solte da proteína de transporte e vire uma fração livre. Então, toda a fração ligada, com algum tempo, e que tempo é esse? Depende do hormônio, cada hormônio tem seu tempo. Então, depois de um tempo, essa fração ligada se transforma em uma fração livre. E essa fração livre é que é a fração biologicamente ativa. Ela que vai se ligar ao receptor e ela que pode ser metabolizada. Então, é interessante a gente destacar aqui que a fração ligada tem uma meia-vida maior que a fração livre. O que é a meia-vida? É o tempo para que 50% daquela concentração seja removida do corpo. Então, nós temos concentração total, que é a fração livre mais ligada, hormônio hidrossolúvel, a concentração total e fração livre são sinônimos, é a mesma coisa, já que os hormônios hidrossolúveis não apresentam fração ligada. Para hormônios lipossolúveis, a concentração total é a fração livre do hormônio mais a fração ligada. A fração livre é a biologicamente ativa, é a que pode sofrer metabolização. A fração ligada, ela é inativa. Ela nem se liga ao receptor, nem é metabolizada. Ela, na verdade, é um depósito circulante, tem uma meia-vida mais longa do que a fração livre. A fração ligada, com algum tempo, ela vai virar uma fração livre. Então, aquele hormônio vai aos poucos se soltando da proteína de transporte e vai virando uma fração livre. Qual a concentração plasmática indica a capacidade de secreção da glândula? É a fração livre, é a fração ligada ou é a concentração total? Se você quer se referir ao quanto uma glândula está secretando do hormônio, a gente deve, no exame clínico, sempre olhar a concentração total do hormônio. Algumas patologias são associadas a desequilíbrios patológicos nas proteínas transportadoras, por exemplo, doenças hepáticas, já que essas proteínas são produzidas no fígado, desnutrição, obesidade, má absorção intestinal, algumas síndromes nefróticas, tudo isso leva a desequilíbrio, vamos ter alguns exemplos ao longo da disciplina, e também, veja que interessante, algumas terapias de reposição hormonal. Por exemplo, aqui a gente ilustra que o uso de anticoncepcional pode desregular
os níveis de proteína transportadora dos hormônios da tireoide. Nós vamos ilustrar na aula de tireoide. Outro fato interessante, e isso é uma atualização, é de que, apesar de classicamente, e nos livros de fisiologia, a gente achar principalmente o conceito de que proteínas transportadoras, elas são exclusivas de hormônios solúveis em lipídios, já que eles necessitam dessa proteína para serem dissolvidos no plasma, nós temos recentemente um achado que mostra que alguns hormônios proteicos, né, peptídicos, ou seja, que não precisam dessas proteínas transportadoras para serem dissolvidos no plasma, eles têm proteínas transportadoras, por exemplo, o GH. O GH, o hormônio do crescimento, é um hormônio produzido pela hipófise, nós vamos ver nas próximas aulas, e o GH, apesar dele não precisar de uma proteína transportadora, ele apresenta uma proteína transportadora, como vocês podem ver aqui. E qual é a finalidade, então, de um hormônio que não precisa de uma proteína para ser dissolvido no plasma, apresentar uma proteína transportadora? Então, o que acontece é que, como a gente viu, a parte ligada, a fração ligada do hormônio, ela prolonga a meia-vida do hormônio. Então, existe um novo depósito. Além do depósito intracelular, o GH, por esse mecanismo, ele tem um depósito também no sangue, porque aos poucos essa fração ligada vai sendo liberada e vai se tornando uma fração livre. Isso aumenta o tempo de ação do hormônio. Outro fato em que é importante nós entendermos a natureza do hormônio, se ela é lipofílica ou hidrofílica, lipossolúvel ou hidrossolúvel, é porque o tipo de receptor que esse hormônio vai se ligar vai ser diferente. Por exemplo, os hormônios hidrossolúveis, as catecolaminas, todos os hormônios peptídicos e proteicos, como eles não atravessam a membrana da célula, o receptor dele vai estar a nível de membrana. Existem diferentes tipos de receptores, vocês já podem ter visto em bioquímica, em fisiologia, né? Esses diferentes tipos de receptores, temos receptores canais, receptores que agem através de segundo mensageiro. Então, os hormônios hidrossolúveis atuam por receptores de membrana. Isso vai gerar, gente, uma resposta rápida, porque os mecanismos de ativação de membrana, eles são rápidos. O hormônio nem precisa entrar na célula, então ele já se encontra com o receptor aqui na periferia e já desencadeia uma resposta rápida. Já os hormônios lipossolúveis, eles, além de terem que se soltar da proteína de transporte, como os hormônios esteroides, os receptores deles ficam dentro da célula. Então, aqui a gente tem aqui a membrana celular, o hormônio esteroide entrando na célula e se ligando ao seu receptor. Esses receptores, eles podem estar tanto no citoplasma quanto no núcleo. E diferente dos hormônios hidrossolúveis, esses receptores aqui, eles vão desencadear respostas lentas. Mas por que respostas lentas? Porque eles vão ativar mecanismos genéticos. E isso leva algum tempo. Diferente dos receptores de membranas, que você vai alterar, por exemplo, a abertura ou fechamento de um canal, vai ativar proteínas de cascatas de segundo mensageiro, então são modificações rápidas. Os hormônios lipossolúveis, eles vão ter mecanismos a nível genético, isso vai fazer com que a resposta seja mais lenta. Porém, temos mais uma atualização, apesar de classicamente, na maioria dos livros de fisiologia, sempre mostrarem esta regra, que os hormônios lipossolúveis, todos os seus receptores são intracelulares, seja citoplasmático ou nuclear, a gente já sabe que existem alguns receptores de membrana para esses hormônios. Por exemplo, o T3 e T4, a gente já sabe que são hormônios lipossolúveis, mas aqui ele tem um receptor não clássico de membrana. Aqui está o receptor clássico no citoplasma, migra para o núcleo, vai ativar mecanismos genéticos, mas aqui a gente tem um receptor não clássico de membrana. Eles têm papéis distintos, ativam vias distintas. Essa via clássica é uma via mais lenta, já que envolve mecanismos genéticos,
Essa via aqui, não clássica, ela é uma via mais rápida, já que tem um receptor de membrana aqui ativando mecanismos de segundo mensageiro. Outro exemplo, aqui nós temos o cortisol. O cortisol também, por ser um hormônio derivado do colesterol e lipossolúvel, classicamente os seus receptores são intracelulares. Mas aqui a gente vê na membrana aqui da célula receptores de cortisol, e esses receptores de cortisol também vão ter ações mais rápidas que os receptores clássicos intracelulares, uma vez que vão ativar mecanismos de segundo mensageiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre as respostas hormonais. Então, para que haja uma resposta hormonal, o hormônio tem que se ligar a um receptor específico. Como a gente viu, esse receptor pode estar na membrana da célula, como está ilustrado aqui, ou pode estar no interior da célula. Uma vez que esse receptor é ativado, uma resposta será desencadeada. Essa resposta pode ser de ativação ou pode ser de inibição. O que é resistência de um receptor? Esse conceito de resistência do receptor é um conceito muito importante, porque ele está associado hoje em dia a diversas patologias de alta prevalência populacional. Nós temos algumas resistências de receptor que são herdadas e outras que são adquiridas. O que é a resistência do receptor? Na verdade, a gente tem ilustrando aqui um receptor de insulina. A insulina é um hormônio proteico, então ela se liga ao receptor de membrana e iria ativar uma série de cascatas de segundo mensageiro. Só que esse receptor aqui, ele apresenta resistência. Então, o que é que acontece é que várias vias intracelulares, elas estão inibidas, elas falham. Então, a resposta final não é apresentada. Então, quando a gente diz que existe a resistência de um receptor, a gente não quer dizer que o receptor não exista. Ele existe sim, só que ele não está funcionando de maneira adequada. Então, algumas patologias associadas à resistência do receptor são a diabetes mellitus tipo 2, a obesidade, a depressão. Temos uma síndrome também dos hormônios tireoides, essa aqui é herdada e essa aqui pode ser adquirida com estilo de vida. Então, alterações de metabolismo de lipídios, alterações de metabolismo de carboidrato, estresse crônico, tudo isso pode levar à resistência do receptor. O fenômeno de resistência do receptor, quando ele é adquirido, ele pode ser revertido por uma modificação do estilo de vida e hábitos saudáveis. Quando ela é herdada, ela não tem como ser revertida. Nós vamos estudar mais sobre resistência do receptor na aula de controle da glicemia, na aula de estresse, na aula de obesidade. Mas esse conceito você já tem que ter em mente a partir de agora. Resistência do receptor é quando o receptor não está funcionando de maneira adequada. O receptor existe, porém ele não consegue desencadear uma resposta. Aqui nós temos, né, a ilustração que um mesmo hormônio, que no caso aqui está sendo ilustrado a epinefrina ou adrenalina, ele pode ter diferentes tipos de receptores. Aqui nós temos receptores alfas, receptores beta. Veja que a ligação desse hormônio a esses diferentes tipos de receptores causam diferentes respostas. Algumas vezes antagônicas. Por exemplo, a ligação da epinefrina no receptor alfa leva a vasoconstrição sistêmica, mas quando ela se liga ao beta-2 no músculo esquelético, leva à vasodilatação. Nós vamos revisar, turma, todos esses mecanismos aqui de ação da adrenalina na aula de resposta ao estresse. Aqui é só para vocês terem em mente que um único hormônio pode ter diferentes receptores e eles vão levar a diferentes respostas. Vocês já viram algo parecido quando vocês estudaram neurotransmissores? Existem neurotransmissores que têm diferentes receptores e que levam a diferentes respostas. Porém, precisamos chamar a atenção para esse detalhe importante. Alguns hormônios, eles podem ter diferentes respostas, mesmo tendo um único receptor, como é o caso do paratormônio. Esse paratormônio, a gente vai ver na aula de metabolismo ósseo dentro de renal, ele é secretado pelas paratireoide, esse hormônio tem apenas um receptor, porém, vejam, que quando ele se liga a esse receptor no tubo proximal, existe aqui uma resposta fisiológica, que eu não quero que vocês saibam agora, que não é nosso interesse no momento,
E quando ele se liga a esse mesmo receptor no tubo distal, a resposta fisiológica é outra. E como é que isso pode acontecer se o receptor é o mesmo nas duas áreas? É porque os mecanismos intracelulares ativados são diferentes. Então, o tipo da resposta endócrina, ela não depende apenas do tipo do hormônio e do tipo do receptor, mas ela depende também do maquinário intracelular ativado. Intensidade da resposta hormonal. A intensidade da resposta hormonal, ela depende de fatores ligados ao hormônio e fatores ligados ao receptor. Fatores ligados ao hormônio. A concentração de secreção. Tendemos a acreditar que quanto maior a secreção do hormônio, maior será a intensidade da resposta. Isso é parcialmente verdade, porque além da concentração do hormônio, nós temos que pensar no tipo do transporte, se ele é livre ou se ele é ligado. Por exemplo, pode ter um hormônio que tenha a concentração de secreção muito alta, mas esse hormônio ele seja transportado principalmente na forma ligado. Então, a forma biologicamente ativa, a fração biologicamente ativa vai ser baixa a concentração e a intensidade da resposta será baixa. Por outro lado, eu posso ter a secreção do hormônio, numa intensidade intermediária, só que ele é todo transportado na forma livre. Então, ele vai ter uma intensidade maior. Então, quando a gente pensa na intensidade da resposta, além da concentração de secreção, temos que considerar imediatamente o tipo de transporte. Transporte ligado, a intensidade da resposta é menor, porque aquela fração ligada, ela não é biologicamente ativa, apenas a fração livre. Além disso, nós temos que pensar nos processos de metabolização. Metabolização é a forma que você modula o funcionamento do hormônio. Modular para inativar ou modular para ativar também. Geralmente a gente tende a associar metabolização com inativação, que é o que acontece a nível hepático. Então, o fígado, ele inativa os hormônios, preparando assim para que eles sejam excretados. Mas nem todo o processo de metabolização, ele é de inativação. Existem diversos exemplos de processo de metabolização periférica de ativação do hormônio. Por exemplo, a gente tem aqui os hormônios da tireoide T4 e T3. Apenas o T3 é que vai exercer uma ação fisiológica. O T4, no interior da célula, ele tem que ser primeiro convertido a T3 para só depois ele exercer uma ação fisiológica. Então, nós temos um processo aqui de metabolização, de ativação. Aqui nós temos a testosterona sendo metabolizada de hidrotestosterona, que é o andrógeno mais forte. Temos também aqui uma relação entre o cortisol e a cortisona. O cortisol ele pode ser inativado a cortisona, mas a cortisona, que é a molécula inativa, pode ser ativada, pode ser metabolizada, ativando essa molécula e transformando em cortisol. Isso é muito comum em pessoas obesas, no tecido adiposo, a conversão de cortisol à cortisona. Então, todos esses processos são de metabolização, de ativação. E isso pode influenciar também na resposta, na intensidade da resposta hormonal. Por exemplo, se essa metabolização aqui ela estiver intensificada, a resposta hormonal será mais alta, porque a dihidrotestosterona é mais potente que a testosterona. Mesma coisa aqui, o T4, ele é transformado em T3 para ser biologicamente ativo. Se eu tiver isso aqui aumentado, eu vou ter uma resposta maior. Já se eu tiver um prejuízo disso aqui, dessa metabolização de ativação, eu vou ter também um prejuízo de resposta. Outro fator interessante com relação à intensidade da resposta são os sistemas de integração hormonal. Existe integração sinérgica e existem integrações. Vamos ver esse exemplo. O cortisol. O cortisol é um hormônio hiperglicêmico, ou seja, ele eleva a glicemia, o nível de glicose no sangue. Nós temos aqui sua resposta ao longo do tempo. Veja que o cortisol, ele não é um hormônio muito potente, porém, ele tem uma ação duradoura. Já o glucagon aqui, percebam que ele é mais potente, ele tem uma ação mais rápida e mais intensa no aumento da glicemia. A epinefrina ou adrenalina já tem outro perfil de aumento da glicose no sangue.
Agora, percebam, quando esses 3 hormônios atuam em conjunto, que a resposta de aumento da glicemia, ela é muito mais rápida e intensa. Então, isso a gente diz que é um sistema de integração hormonal sinérgico. Porém, podemos ter também interações antagônicas. Enquanto a insulina, ela reduz a glicemia, o glucagon, ele aumenta a glicemia. Então, a resposta final da quantidade de glicose do sangue depende da interação desses hormônios. Então, a gente, quando pensa numa resposta hormonal, se a gente for pensar em um termo mais amplo, pensando no organismo como um todo, a gente tem que pensar nesses sistemas também, porque raras são as vezes que uma determinada função fisiológica é regulada exclusivamente por um mecanismo de controle. Como a gente viu, sempre tem a interação do sistema nervoso e do sistema endócrino, e o sistema endócrino também existem vários hormônios atuando sobre a mesma função. Então, quando a gente pensa na resposta hormonal, temos que lembrar, se quisermos ser mais completos, se quisermos ter um raciocínio mais completo, né, que existem os sistemas de integração sinérgico e os antagônicos. Agora, turma, vamos pensar a intensidade da resposta, não olhando mais para o hormônio, mas olhando agora para o receptor. Diversas características relacionadas ao receptor são importantes para a intensidade da resposta. Primeiro, o número de receptor. O número de receptor numa célula, ele não é constante. O número dos receptores pode modificar. Vários mecanismos modulam os números de receptores, inclusive a própria concentração do hormônio. Isso aqui é um fenômeno que vocês já podem ter visto quando viram a parte de neuro, porque esse mesmo fenômeno é observado para neurotransmissores. O que é que acontece? Existe o fenômeno da upregulation e da downregulation. Quando nós temos uma carência de mensageiro químico, seja ele hormônio, seja ele neurotransmissor, a célula, numa tentativa de estabelecer aquela homeostase, né, que hoje em dia a gente já sabe que é a alostase, então, para estabelecer aquele equilíbrio, ela aumenta a expressão de receptores. Aqui a gente tem ilustrando receptores de membrana, mas isso é verdade também para receptores intracelulares. Então, carência, como a gente está vendo aqui, carência, tem poucos mensageiros químicos, a célula aumenta o número de receptores disponíveis para tentar ampliar, né, intensificar essa resposta. No caso aqui, nós temos o contrário, nós temos muitos mensageiros químicos. Então, para que não haja uma super resposta, o que é que a célula faz? Ela reduz a quantidade de receptores disponíveis. Mais uma vez, pode ser receptor de membrana ou receptor intracelular. Então, o número de receptores de uma célula é muito importante para a intensidade da resposta, sabendo que, né, esses receptores não são constantes, que pode haver fenômenos de up e down regulation. Mas não só o número de receptores, a afinidade do receptor também. Veja que nós temos ilustrando os diferentes receptores da catecolaminas, e vejam que as catecolaminas, elas possuem afinidades diferentes pelos receptores. A adrenalina tem maior afinidade pelo alfa-1, enquanto a noradrenalina pelo alfa-2. Então, vamos imaginar, nós temos uma célula que tem todos esses receptores, nesse caso de membrana, porque as catecolaminas são hidrossolúveis. Então, imagine uma célula que tem todos esses receptores, um pertinho do outro. A adrenalina vai se ligar preferencialmente ao alfa-1, porque ela tem maior afinidade. Já a noradrenalina ao alfa-2. Então, a afinidade do mensageiro com o receptor também modula a intensidade da resposta, não apenas o número dos receptores. Além disso, os mecanismos de amplificação. Depois que o hormônio se liga ao receptor, a quantidade de vias ativadas dentro da célula, de mecanismos intracelulares, também vai influenciar na intensidade da resposta. Existem receptores que ele tem um amplo mecanismo intracelular, eles ativam vários mecanismos intracelulares, várias vias, então a resposta ela pode ser intensificada, enquanto existem receptores que ativam apenas uma via. Outro processo que modula a intensidade da resposta é o que a gente chama de permissividade. O que é isso? É quando a gente tem um hormônio modulando a quantidade de receptor
de outro hormônio. Nesse caso aqui, a gente tem os hormônios da tireoide, eles são permissivos para a ação da epinefrina. Como assim? Os hormônios da tireoide, eles agem aumentando a quantidade de receptores para adrenalina ou epinefrina, tendo assim uma ação permissiva para a epinefrina. Então, sem o hormônio da tireoide, o que acontece? Menos receptores estão disponíveis e a ação da epinefrina será menor. Então, a gente tem aqui, ó, a ação da epinefrina na presença do hormônio da tireoide e a ação da epinefrina sem o hormônio tireoide, isso aqui na quantidade de ácidos graxos liberados. Então, isso é que a gente chama de permissividade. Assim como a tireoide tem ação permissiva para a epinefrina, nós vamos ver que outros hormônios também têm ação permissiva. Por exemplo, o cortisol tem também ação permissiva para a epinefrina. Nós vamos estudar mais à frente. Então, turma, chegamos ao final da aula de hoje. Temos que, então, saber, ao final dessa aula, a natureza química dos hormônios, porque ela é importante para o armazenamento, secreção, transporte plasmático, tipo do receptor. Quando nós entendemos a natureza química dos hormônios, nós temos a capacidade, então, já de entender alguns tipos de exames laboratoriais hormonais, o que é fração total, fração livre do hormônio, qual é a fração biologicamente ativa, qual é a fração que está relacionada ao poder de secreção da glândula. Isso é importante porque tem patologias associadas tanto à disfunção de secreção quanto de transporte. Temos também, então, que entender a resposta hormonal. A resposta hormonal tem um conceito importante para diversas patologias, que é o conceito de resistência do receptor. Temos que entender o tipo de resposta hormonal e a intensidade da resposta, que temos que ter em mente alguns conceitos relativos ao hormônio e ao receptor. Então, foi um prazer, obrigada de terem assistido essa aula. Temos algumas questões a serem respondidas e até a próxima. Turma, chegamos ao final dessa aula. Discutimos diversos assuntos, mas eu vou apontar aqui alguns tópicos principais que vocês devem, então, ter um conhecimento mais claro sobre eles. Primeiro, vocês têm que entender a importância de estudar a natureza química dos hormônios. Lembre-se que a natureza química dos hormônios está associada à sua síntese e armazenamento, à sua secreção, ao seu transporte plasmático. Sobre o transporte plasmático, lembre-se que existe o conceito de concentração total e concentração livre. Esse conhecimento é importante porque posteriormente será usado quando vocês estiverem estudando alguns exames clínicos hormonais. Algumas patologias também são decorrentes de alterações nas proteínas de transporte, por isso vocês têm que ter conhecimento sobre isso. A natureza química do hormônio também influencia o tipo do receptor hormonal. Além da natureza química do hormônio, nós discutimos hoje também a resposta hormonal. Lembre-se que existe um conceito de resistência do receptor. E essa resistência do receptor está associada a algumas patologias de grande prevalência atual. Por exemplo, obesidade, depressão, diabetes mellitus tipo 2. Então, é preciso que vocês tenham clareza sobre o que é a resistência de um receptor. A resposta hormonal, nós discutimos sobre o tipo e a intensidade da resposta hormonal. A intensidade da resposta hormonal depende de fatores tanto relacionados ao hormônio quanto ao receptor. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Existem algumas questões disponíveis no SIGA que vão ajudar vocês nesse processo de aprendizagem. Um abraço e até a próxima aula.